Gurizada, o negócio é o seguinte, foi um desastre a estreia de Abel Braga nesta sua nova passagem pelo Internacional. O time perdeu para o América por 1-0 no Beira-Rio e se complicou muito nas quartas de final da Copa do Brasil. Semana que vem o jogo de volta lá em Belo Horizonte. O Inter precisa vencer a partida por ao menos um gol de diferença para provocar uma decisão por pênaltis. É claro que não se pode avaliar o trabalho do Abelão por apenas uma partida. Ele teve um dia de trabalho, um dia de treinamento e muito mais conversa do que trabalho tático. Mas a impressão que fica é que o grupo de jogadores acabou sentindo a turbulência da troca na comissão técnica. Neste vídeo a gente analisa. Internacional 0, América 1. Foi ruim a estreia do Abel Braga e eu não estou jogando na conta dele exclusivamente esta derrota por 1-0 para o América, que complica e muito o Inter buscando vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O América conquistou o mesmo resultado que na fase anterior, jogando com o Corinthians em São Paulo, venceu por 1-0 e depois administrou o empate em Belo Horizonte para chegar até este ponto da competição, do torneio. Quartas de final, venceu o Inter também por 1-0 no Beira-Rio e agora joga por um empate em BH na próxima quarta-feira. Mas antes de seguir adiante, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações aí no sininho e gostando da minha análise, gostando do vídeo, deixe aí o seu like. Se não gostar, se tiver uma opinião contrária, divergente, fique à vontade para divergir, para comentar, para colocar a sua posição, a sua participação no seu canal aqui é muito bem-vinda. Pode me acompanhar também no meu Instagram, Meneghetti Jornalista, bastidores do meu dia a dia como gestor da Band, nos donos da bola e os meus assados. Você também lá no Meneghetti Jornalista é muito bem-vindo. Inter 0, América 1 no Beira-Rio, jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Abel chegou um dia antes. Teve um trabalho antes do jogo que não se faz um trabalho muito intenso e muito mais conversa do que orientação tática. Tanto é que ele praticamente repetiu o time, mudou na lateral esquerda, retirou o Moisés, colocou o Wendel, teve o Thiago Galhardo de volta, que não jogou no empate com o Curitiba no final de semana porque estava suspenso, e repetiu o desenho tático do Kudê no primeiro tempo. E logo nos primeiros minutos, o que se viu? Um América superior. Um América com mais oportunidades, até que aos 12 minutos, mais uma vez, a bola aérea traindo o Internacional. Desta vez, Rodolfo ganhando no lance aéreo por cima do Lindoso e fazendo 1-0 para o América. O Internacional sentiu o gol e talvez ali tenha pesado no grupo de jogadores também esta turbulência que o clube vive. Uma turbulência política, Rodrigo Caetano ameaçando deixar o clube ao final do ano, sequer continuando nas demais competições, um processo eleitoral, troca de presidente e principalmente a saída de Eduardo Kudê, abrupta, repentina, e a chegada do Abelão, que é um bom treinador. Eu já fiz vídeos aqui nessa semana no meu canal, não seria o meu nome da preferência, acho que o Inter teria que ter um treinador mais oxigenado, mais renovado. Eu cheguei a sugerir que o Lisca seria o nome da hora para o Internacional, mas a escolha da direção, especialmente do presidente Marcelo Medeiros, foi de um nome de maior segurança, de história vencedora com o clube, como o Abel, que inclusive a gente percebe tem o respaldo do torcedor. Bem, o Abel demorou muito, e isso ele me lembrou o Eduardo Kudê, para fazer alterações na equipe. O Inter fez um primeiro tempo terrível. Terrível. Jogadores que fazem uma grande temporada no Internacional, como o Patrick, que acabou saindo machucado, mas principalmente o Thiago Galhardo, não faziam boa partida. Não que tenham que o Abel tivesse que substituí-los. O Patrick acabou saindo machucado e até é preocupante isso, porque ele é um dos melhores jogadores do Inter na temporada. Mas ele demorou muito, ele foi mexer, ele colocou o Peglo no lugar do Patrick, ele foi mexer aos 26 minutos do segundo tempo, quando ele colocou o D'Alessandro e o Nonato. E aí ele mudou um pouco o esquema. Ele colocou o Nonato no lugar do Heitor, passou o Marcos Guilherme para funcionar como uma espécie de lateral direito e colocou o D'Alessandro também pela direita, fazendo aquela meia pelo lado direito.
E o D'Alessandro até não fez uma grande partida, como vinha entrando nos jogos bem, desta vez ficou um pouco abaixo. Edenilson, muito esforçado, muito participativo, mas o Internacional foi um time burocrático, previsível, lento na sua transição, com poucas jogadas de vitória pessoal. E me surpreendeu que o Abel não tenha dado, eu sei que o tempo de trabalho é exíguo, é escasso, mas não tenha dado mais da sua vivência, da sua experiência. Ele continuou apostando em nomes como o Marcos Guilherme, ele mudou no segundo tempo, quando o Peglo entra no lugar do Patrick, entra pela esquerda, no segundo tempo, depois do intervalo, até o Abel inverte, bota o Marcos Guilherme pela esquerda e o Peglo pela direita. E o Peglo cresceu um pouquinho, gente, não mais do que isso, errando também nas finalizações das jogadas, muito esforço, muita correria, mas muito abaixo do que o Internacional precisa. O Inter com erros defensivos, o Marcelo Lomba faz uma defesa extraordinária no segundo tempo, em lance que o jogador do América estava em condição irregular, depois o Bandeirinha tardiamente acabou marcando, como sugere a regra, mas o Internacional que esteve distante do gol, um lance de cabeça do Thiago Galhardo, num bom cruzamento do Cuesta, cruzamento da intermediária, que é sempre mais fácil para a marcação, o Galhardo cabeceou pelo lado. E o Internacional foi esforço, mas no segundo tempo, depois das mexidas do Abel, equivocadas e tardia, o Inter completamente desarrumado em campo. O Internacional tentando muito mais na força, sabe aquela coisa assim, vamos que vamos, do que um Internacional com organização tática, com disciplina, com jogadas de infiltração, de passagem dos laterais, o Wendel errando muitos cruzamentos. Um Internacional este do Abel preocupante. O Internacional que a gente olha e vê que não vai longe. Talvez o Internacional tenha batido no seu teto. É um trabalho que a direção do Internacional vai ter que diagnosticar, vai ter que enxergar e tentar ajudar um treinador que volta ao clube, que tem uma biografia vencedora, mas que eu não sei se não está enferrujado. Porque os últimos 3 trabalhos do Abel não foram promissores. Nem no Flamengo, nem no Cruzeiro e nem no Vasco da Gama. Vamos para uma análise individual. Lomba, sem culpa no gol, uma defesa em lance já irregular, nota 6. Heitor, muitos erros de cruzamentos, apenas esforço, nota 4. Zé Gabriel, 5. Cuesta, 5. Wendel, também erros em cruzamentos, nota 4. Lindoso, falha no gol. No gol do América, ele que pula com o Rodolfo e perde o lance, nota 3. Marcos Guilherme, o mesmo Marcos Guilherme sempre, que não se espere muito dele. Esforço, correria e péssimas finalizações dos lances. Nota 3. Edenilson, o melhor do time, participativo, tentou, errou, mas lutou, brigou. Gostei do Edenilson, foi o mais esforçado e o mais envolvido com o jogo. Tentou, que não se critique o Edenilson por falta de esforço. Nota 6. Patrick saiu machucado aos 25 do primeiro tempo. Nota 5, não fazia grande partida tecnicamente. Abel Hernandes tem sérias limitações técnicas. É um jogador de parede, de esforço, mas não foi bem hoje. Nota 4, Thiago Galhardo fez uma atuação ruim, muito abaixo do que vem rendendo ao longo da temporada. Ele que tem sido o melhor jogador do Inter, nota 4. O Alberto entrou e praticamente não encostou na bola, nota 4. Peglo, esforço, correria, melhorou quando foi para a direita no segundo tempo, nota 4. E D'Alessandro também abaixo desse D'Alessandro que a gente viu nas últimas partidas, nota 4. O Inter tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro que está sob júdice porque o Santos testou vários jogadores, inclusive o seu treinador, o Cuca, está hospitalizado por Covid-19, então o Santos está pedindo o adiamento da partida e na quarta da semana que vem o Inter precisa vencer o América em Minas. Por 1 gol de diferença, leva para os pênaltis. Por 2 gols, se classifica. Não seria provável, pelo menos com o futebol apresentado hoje. Qualquer outro resultado, empate ou vitória do América, o América vai adiante e o Internacional seria eliminado pela Copa do Brasil. E eu insisto, a responsabilidade de classificação contra o América Mineiro, time de segunda divisão do futebol nacional, é do Internacional, mas as coisas se complicaram e se complicaram bastante. Te inscreve no meu canal, ativa as notificações e gostando do meu conteúdo, da minha análise, deixe aí o seu like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.